Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E é perceptível a presença do Senhor nesse lugar. Você está percebendo? Você consegue sentir essa presença maravilhosa, doce, libertadora do Espírito Santo? Nós estamos aqui adorando ao Senhor, clamando pela presença dEle, pelo sobrenatural. E eu, particularmente, sou suspeita para falar dessa igreja. Agradeço muito, pastores Silas, Carlinhos, toda a equipe. Queridos, quão preciosos são os líderes de vocês todos como comunidade. A gente está, se sentindo muito privilegiado como família de estar aqui com vocês. E essa conferência, com certeza, tem sido sobrenatural. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele vai fazer essa noite também na nossa vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, como já foi falado aqui, eu me chamo Carolina, sou casada com o Yuri, que esteve aqui com vocês hoje à tarde, ministrando a palavra. Sou natural do Rio de Janeiro. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, porque eu quero começar essa palavra falando de algo sobrenatural que aconteceu na minha vida. Bom, ainda na adolescência, lá no Rio, eu fui convocada pelo Senhor a me dedicar ao ministério, me dedicar a trabalhos evangelísticos, me envolver, com a igreja local, com a minha liderança, ser discipulada. E eu lembro que eu participava muito de impactos de carnaval, de Ano Novo na cidade, que é tão conhecida no mundo inteiro, Ali a apoteose, também Ano Novo em Copacabana. Mas, queridos, o inimigo age muito nesses eventos, você sabe disso como cristão. E todos os anos se levantava uma equipe, ainda se levanta, eu creio, com a pandemia não, mas ainda se levanta todos os anos uma equipe para ministrar a palavra do Senhor nesses eventos. Enquanto todos ali estão com aquela alegria superficial, existem missionários do Senhor que estão ali falando, olha, existe um amor maior, existe algo que quer te resgatar para sempre, não só nesse momento, não só nessa promessa aqui de virada de ano ou nesse tempo de folia, E eu tive o privilégio de participar desses impactos por algum tempo e também durante 3 anos, meu pai, que também é pastor lá no Rio de Janeiro, pastoreou uma igreja dentro da favela do Jacarezinho, que é a 2ª maior da América Latina. Então, foi incrível as experiências que o Senhor foi me dando ali, naquele lugar, naquela comunidade, E aí, o que aconteceu, queridos? Teve um momento em que o Senhor falou comigo, olha, eu quero te levar um pouco além, e aí eu entendi que eu deveria, após terminar a minha faculdade, fazer um seminário, que é o CTMDT, que foi falado aqui no teaser. Então, qual é a experiência sobrenatural que eu quero compartilhar com você, começando aqui essa palavra? Como que foi a minha ida para o seminário? Mas, desde já, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vamos deixar esse texto aberto e eu vou contar para vocês o que aconteceu, como que eu fui parar no seminário. Como eu disse a vocês, eu estava no finalzinho da faculdade quando eu tomei essa decisão junto com os meus pais, mas era um desafio muito grande, porque existiam custos altos, que para minha família eram altos, para estar ali em Minas Gerais cursando o curso de Louvor e Adoração no Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. E naquele período em que nós avaliávamos os custos para que eu fosse para Minas Gerais, morar ali naquele campus, os formulários chegaram até o meu e-mail de inscrição, de processo seletivo, e olhando aqueles formulários, o meu pai falou comigo, olha, eu vou preencher esse formulário como seu mantenedor financeiro pela fé. Porque, colocando na ponta do lápis, nós não teríamos condições que você fosse mantida em todas as suas necessidades ali pela nossa casa, pelo nosso orçamento. E aí, queridos, nesse período em que eu orava por isso, uma grande amiga minha de infância me ligou. Ela já há algum tempo morava na Noruega, casada com um norueguês, e ela falou comigo, Carol, eu estou no Rio de Janeiro em férias, eu quero fazer uma visita para te ver. E aí eu recebi essa amiga de infância, muito querida, muito crente. E ela falou assim, e aí, como estão os planos do seminário? E eu falei assim, olha, Lívia,
tá tudo bem, mas eu ainda não sei como eu vou pagar a mensalidade. E ela falou assim, amiga, vamos orar, porque já há algum tempo, meu marido e eu, a gente tem sentido o desejo de investir em pessoas vocacionadas, investir em missões, investir em ministérios que o Senhor está dando, entregando a pessoas, e você é uma dessas pessoas, então vamos orar. E aí, nós conversamos ali muitas coisas sobre o nosso coração, sobre os nossos sonhos, e ela voltou depois para a Noruega. E nesse período em que nós ficamos sem nos falar, né, não tinha WhatsApp, então era um pouquinho mais demorado, a gente se comunicava por e-mail. Eu lembrava vagamente disso que ela havia me falado. Ora, porque o meu marido e eu temos o desejo de investir. Eu ficava pensando, meu Deus, mas ela é recém-casada, vai começar os estudos de mestrado em linguística na Noruega, vai ter tantos custos pessoais, como que isso vai acontecer? E, queridos, uma semana depois que nós tivemos aquela conversa no Brasil, ela já na casa dela na Noruega, ela me mandou um e-mail. E ela falava assim, Carol, enquanto eu escrevo, eu estou chorando muito, sabe por quê? Porque nós estávamos aqui reunidos com alguns amigos e na madrugada da noite em que nossos amigos vieram aqui, o meu marido começou a passar mal e ele saiu do quarto, se retirou um pouco para a nossa varanda. E ali é como se ele sentisse uma certa indigestão. Só que quando ele voltou, ele falou assim, Lívia, eu preciso te falar uma coisa. Eu não saí ali para fora porque simplesmente alguma coisa que eu comi me fez mal. O Senhor me acordou para que eu fosse ali ouvi-lo. Irmãos, um detalhe. Um irmão luterano tradicional, o Senhor fala com quem Ele quer e Ele age no sobrenatural com quem Ele quer. Para o Senhor não há limites. Amém? Mal ele sabia que ele era tão avivado. E aí, quando ele estava ali, quando ele voltou e começou a falar com a esposa, a Lívia falou assim, olha, o Senhor falou comigo que nós precisamos ter um posicionamento enquanto família, e começou a conversar com ela, compartilhar com ela aquilo que o Senhor tinha falado com ele ali naquele momento, e ele disse para ela, e Lívia, eu quero te falar uma coisa, lembra daquilo que você compartilhou comigo, da sua amiga lá no Brasil? O Senhor me disse que nós devemos pagar os 2 anos de curso dela, e nós vamos pegar o dinheiro e depositar para ela. O Senhor falou comigo, pague o curso da Carol lá no Brasil. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Queridos, sobrenatural, sobrenatural. O Senhor fala da forma que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Se você está esperando uma resposta do Senhor, se você está esperando uma intervenção do Senhor, saiba que Ele pode acordar quem Ele quer, Ele pode mover o que Ele quer, Ele pode mexer em qual circunstância que Ele quiser para fazer aquilo que Ele determinou, para fazer aquilo que é o sonho dEle para a sua igreja, para fazer aquilo que é o sonho dEle para a sua vida. Você não está aí ao acaso, você não é menos importante, o Senhor te vê especificamente, Ele sabe as suas necessidades e Ele vai cumprir o que Ele planejou para a sua vida. Seja natural, trivial, ordinário, seja sobrenatural, movendo as nações, não importa, tudo é dEle, amém? Queridos, e o que acontece é que o Senhor me levou para aquele lugar e algo muito interessante aconteceu. O Senhor começou a me ensinar sobre natural e sobrenatural, algo muito novo, algo diferente. E foi um divisor de águas na minha vida. E o Senhor começou a falar, olha, você vai viver experiências sobrenaturais, como foi a sua ida para o seminário, como eu movi todas as coisas, mas você vai viver momentos ordinários. Você vai viver momentos triviais, onde nada mirabolante vai acontecer, mas eu vou estar agindo, te transformando e te fazendo mais parecida com Jesus. Sabe, queridos, é impressionante como é comum. Temos a ideia, a noção de que o homem e a mulher de Deus são aqueles especiais, são aqueles que têm projeção, são aqueles que sobem numa plataforma, ou aqueles que têm um nome conhecido, aqueles que têm milhões de seguidores, mas a Bíblia nos apresenta verdadeiramente o que é ser homem e mulher de Deus e não pode fugir do padrão de vida de Cristo.
A Bíblia nos apresenta um Jesus, aquele que nos ensina, revela o caráter do Pai. Jesus foi a maior revelação do caráter de Deus nessa terra. E Ele nos ensina o que é ser de Deus, homem e mulher de Deus, que significa: eu sou comprometido com aquilo que Ele é comprometido. Eu quero seguir esse padrão, eu quero ser como Jesus. Eu serei admirável não por causa de uma projeção, não por causa de um número de seguidores, mas eu serei admirável porque eu me pareço com Cristo, eu ando em obediência a Ele, eu faço com excelência o que Ele colocou nas minhas mãos nesse tempo da história, seja algo muito impressionante ou seja algo simples. Que aos olhos humanos é simples, mas é o padrão de Jesus. E você é admirável, não é porque você tem o talento, o ministério, a projeção, o emprego. É porque você é um homem e uma mulher de Deus que caminha para ser parecido com Cristo. Para seguir esse padrão e andar em obediência. Vamos ler Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 8. Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Eu estou lendo a versão NVI, tá, pessoal? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos agora voltar um pouquinho, lá em Efésios capítulo 5. Nós vamos passear por esses dois textos. E embora Efésios venha antes de Filipenses, a gente precisava ter esse encontro com o texto de Filipenses primeiro. Então, Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, nós vemos primeiro em Filipenses capítulo 2, Jesus um exemplo vivo de humildade e obediência. E depois nós vemos em Efésios capítulo 5, que devemos imitar a Deus, andando em amor como Cristo nos amou. Efésios vai falar muito de relacionamentos entre irmãos. Andando em amor como Cristo nos amou. Se Deus enviou o seu Filho para se revelar a nós, então devemos ser seus imitadores. Imitadores de Deus, imitadores de Cristo. E percebemos dentro desses dois textos que Jesus não buscava glórias, Jesus não buscava honras, Jesus não buscava interesses, benefícios pessoais, mas Ele era obediente à vontade do Pai. Ele caminhava em obediência. Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Nós vamos falar sobre duas características da vida e ministério de Jesus que devemos ter como padrão para nós. E vivendo assim, entendendo e discernindo sobre o natural e sobrenatural de Deus na nossa vida. Primeiro, Jesus não buscava glórias e honras. Segundo, Jesus era totalmente obediente à vontade do Pai. Quando a gente para pensar em imitar a Deus, quando você para pensar em imitar alguém, né, tem aquelas pessoas que sabem imitar outras pessoas. Eu particularmente morro de rir. Eu não sei se você é uma dessas pessoas que sabe imitar, sabe fazer a entonação da voz, os trejeitos. Então, a pessoa imita. Mas, queridos, entendam uma coisa nesse texto. Existe um significado muito profundo que não é esse imitar superficial, às vezes, que a gente fala, o fulano faz o cover da banda e tudo mais, está imitando, não. Não é como alguém que não tem relacionamento com a outra, não tem profundidade. Aqui está falando, eu abandono tudo para ser igual e fazer igual.
Então, não é questão de imitar como, sabe? Falar igual no sentido de superficial. Eu vou ver como é que é para fazer desse jeito. Não, é ter esse padrão, é ter esse estilo. É ser igual, é querer ter as características, é entender que diante dessa pessoa com quem eu me relaciono, o Espírito Santo, Jesus, Ele vai proporcionar a mim, Ele vai me capacitar para ser como Ele, para entender as coisas, ter a mente de Cristo, a cosmovisão de Deus, ver o mundo através dos óculos de Jesus. Amém? Todos estão entendendo isso? A profundidade de imitar, de ser como Ele. Então, querido, para que eu e você, a gente de fato se pareça com Jesus, temos que fazer da nossa vida, das nossas escolhas, uma continuação daquilo que Ele inaugurou, que Ele começou. Deus enviou o Seu Filho para revelar a nós o coração dEle, o caráter dEle. Então, a nossa vida vai refletir isso também. Se nós pararmos para perceber sobre glória, nem Jesus aceitou glória. Aqui nós lemos no texto, Ele se esvaziou, Ele se humilhou. Então, isso significa, queridos, que o Senhor quer que vivamos em humildade. O Senhor quer que vivamos simples, que busquemos isso. Que façamos aquilo que as pessoas precisam fazer, que a gente cultive para nós um estilo de vida de humildade, de caminhar em amor. E entre irmãos, você tem pessoas na sua vida que têm acesso ao seu coração? Você tem pessoas na sua vida que se algo não está legal, se tem alguma coisa errada, vai ter a liberdade de chegar até você e te comunicar isso. Pessoas que te aproximam de Deus, pessoas que te inspiram a ser mais simples. Às vezes, queridos, quando eu paro para pensar e refletir sobre algumas coisas que vêm, à tona na internet, líderes que estão sendo denunciados por abuso sexual, por corrupção, por um monte de treta, um monte de pecado, um monte de coisa. Eu me pergunto assim, Deus, será que eles caminhavam sozinhos? Porque não é possível. Será que não teve ninguém que falou assim, irmão, você está corrompido, você está idolatrando a si mesmo, você está querendo glória, você está ali na plataforma porque você quer ter um nome conhecido. Meus irmãos, andemos em amor. Andemos suportando uns aos outros, andemos puxando uns aos outros para sermos como Jesus, não de uma forma arrogante, mas de uma forma bíblica. É necessário que pessoas tenham acesso ao seu coração, à sua vida, à sua história, tanto para te consolar, quanto para te exortar. Para te falar, querido, não vai por aqui, ó. Vamos recalcular a rota. Vamos fazer um conserto aqui. Simplicidade. Olha como Jesus. Humildade. Tem muita gente chamando o ministério de carreira. Mas ministério não é carreira. Ministério é serviço. Se a Bíblia diz que Jesus veio para servir, se os evangelhos relatam isso, eu vou ficar achando que ministério é carreira pessoal, que ministério tem a ver com o nome de tal ou de tal. Não, ministério é serviço, e servindo nós seremos livres para fazer com excelência aquilo que o Senhor coloca na nossa mão nesse tempo da história. Só serve quem é livre. E
E, querido, se você tem um chamado ministerial, quero te dizer uma coisa: o seu ministério não está à venda. Não existe negociação. Sabe, eu falo isso entendendo o temor que o Senhor coloca no nosso coração sobre isso. Eu lembro as primeiras vezes que eu ouvi homens de Deus, mulheres de Deus, até em conferência. Eu me converti com 14 anos de idade, então, adolescente, eu vivia em conferência, em cultos de avivamento. E eu lembro que pastores muito de Deus falavam: não busque glória. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. E eu ficava ouvindo aquilo e era impressionante como eles repetiam isso. Querido, está na hora de voltar a falar isso de novo. Está na hora de voltar a falar de novo, a discipular de novo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. O padrão é Cristo, o padrão é Cristo. O ministério não está à venda. Mudanças externas, aparentes, prosperidade, ascensão. Não, isso é marca de que Deus está me usando. Deus está me prosperando. Deus está me abençoando. Usando o nome de Deus. Deus está me usando, Deus está me prosperando. Só que Deus está me abençoando quando eu coloco diante dele os meus pecados, eu sou purificado. Quando os meus erros vão sendo tratados pelo Espírito Santo. Quando eu estou em humilhação diante do Senhor. Quando eu estou vivendo cheio do Espírito Santo, aí sim eu digo: Deus está me abençoando, Deus está me prosperando, Deus está me capacitando, Deus está me levando a ser mais parecido com Cristo. Olha que interessante. Pastor Ronaldo Lidório vai dizer no livro dele, Liderança e Integridade: Jesus conhece o secreto da sua vida. Ele certamente não se impressiona pelas grandes construções que levantamos, realizações aplaudidas por multidões, teses defendidas debaixo dos holofotes. O carpinteiro Jesus olha direto para o seu coração e vasculha a sua alma. E é justamente nesse campo que você será encontrado fiel ou não. Estabeleça pelo poder do Espírito para a sua própria vida um padrão de atitudes em obediência ao Senhor. Nós falamos aqui duas características. A segunda, ser totalmente obediente à vontade do Pai. Os nossos projetos pessoais, eles podem ser bons, legítimos, mas eles não podem tomar a frente da vontade absoluta de Deus. E quando eu estudava para essa palavra, eu lembro que o pastor Sóstenes Mendes, um pastor que nós amamos muito lá de Belo Horizonte, ele falou, ele deu um exemplo, né, quando ele falava de obediência a Jesus. Ele falou assim: olha, nós somos muito criativos e temos muito boas ideias. E é verdade. Nós temos estratégias, nós temos projetos, nós temos ideias. E dentre tantas ideias criativas, nós somos impulsionados a escolher sempre a melhor. Só que o nosso coração é enganoso. Então, por mais bem intencionados que a gente seja, a gente corre o risco de escolher a ideia errada. Ou tomar uma decisão precipitada. A questão, queridos, para mim e para você, não é se perder, a gente se perder nas nossas ideias, é descobrir a vontade de Deus. Amém? É descobrir o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer falar. E assim, ao invés de executarmos 500 boas ideias e render nós vamos executar e renderá 500. Isso é bíblico, não é? Nós frutificaremos muito mais. E algo também que acontece é quando a gente se envolve nos nossos pensamentos. Quantos aqui já perderam o sono por causa de preocupação? Gente, eu milhões de vezes. Vocês já perderam o sono por causa de preocupação? Quando a gente fica
preocupado. Ou a gente se envolve interiormente, emocionalmente com as nossas ideias, estratégias e o que pode ser feito. A gente gasta o tempo com isso e perde o tempo que poderíamos estar na presença do Senhor perguntando qual é a vontade dEle, discernindo qual é a vontade dEle, querendo saber o que Ele pensa a respeito de nós e daquela situação. Sabe, eu lembro que no finalzinho de 2019, não sei se isso aconteceu com você, eu criei muitas expectativas para 2020. Muitas expectativas. E eu gosto muito de fim de ano porque eu percebo que vai chegar um ano novo e eu vou ter outras oportunidade de melhorar aquela área da minha vida que não está tão legal, de acertar mais. E eu lembro que 2019 foi assim. Não, 2020, a gente tem vários projetos para executar. E todo ano eu gosto de comprar agenda de papel. Então, comprei uma agenda de papel, um planner, gente. Pensa que o planner ficou quase em branco, gente, no final do ano. Um planner e tudo mais. E aí, aconteceram muitas coisas, dentre elas a pandemia, que atingiu a todos nós. E uma coisa que a gente estava considerando muito importante para 2020, é que nós tínhamos os planos para sair do Brasil, porque o Yuri, ainda vamos, né, em nome de Jesus, mas o Yuri iria estudar a partir de julho de 2020 em Dallas, no Texas, no Seminário Batista Southwestern. Então eu pensei assim, eu vou começar o ano arrumando mudança, vendendo tudo. E realmente, gente, comecei a anunciar um monte de coisa para vender. E fui vendendo e tal, WhatsApp, gente, estou vendendo tal coisa, não sei o quê, e fui falando, né, a mulherada toda ligada, que a gente fica de olho, né, o que tá vendendo, o que dá para arrumar melhor a nossa casa. E aí veio a pandemia, a gente não conseguiu dar seguimento a esses planos de mudança, precisamos ficar em Campo Grande, então essa foi uma das coisas. A nossa filhinha Ana, que hoje está com 1 aninho, ela teve muitos problemas de sono para dormir, né? Não dormia. Eu sei que assim, queridos, muita coisa acontecendo que quando eu via, eu não queria nem mexer no planner, eu só queria que minha filha dormisse. Falei, gente, só quero que minha filha durma, Senhor, para eu ter energia no dia seguinte. E a gente tem uma mais velha que vai fazer 5 anos, ou seja, quando a pequenininha não dormia, no dia seguinte a mais velha dormia, então no dia seguinte estava a mais velha cheia de energia, sem escola, dentro de casa. Se você tem filho pequeno, você sabe o que eu estou falando, que foi a pandemia, foi desse jeito. E, queridos, como se já não bastasse, nós havíamos planejado chegar nos Estados Unidos por volta do dia 4 a 5 de julho. E no dia 5 de julho, era um domingo, eu estava em casa, a gente ia receber alguns amigos, alguns discípulos, eu estava arrumando a minha filha, Clara, mais velha, e aí quando eu olhei para o lado, o Yuri estava estendido no chão, tendo uma crise convulsiva. Ele tremia muito, as mãos contorcidas, o rosto paralisado, roxeando já, muita dificuldade para respirar, totalmente torto, dos pés à cabeça. E eu comecei a gritar, quando eu olhei aquilo. É uma cena terrível, é uma sensação de morte. Você acha realmente que você vai perder a pessoa ali. E aquela confusão, chamei a ambulância, eu estava sozinha com as 2 meninas em casa e com ele. E ele foi para o hospital, ele estava na cama, então ele caiu no chão e cortou a testa na parede, porque bateu, mas ele não tinha noção de nada disso. Durante a crise ele não estava lúcido, não estava vendo nada, mas estava com os olhos abertos. E da noite para o dia, eu me deparei com aquela situação ali da minha casa. A Ana já não dormia, a Clara sem escola. Minha família é do Rio de Janeiro, como eu disse, então meus pais não estavam ali, somente os meus sogros, que a gente estava evitando encontrar por causa da pandemia. E é como se
o peso de tudo viesse sobre os meus ombros. Você já teve essa sensação? E com a crise, com os tremores que ele teve durante a crise, ele deslocou os 2 ombros. Então, ele não conseguia pegar nenhuma sacola de remédio, nada, porque doía tudo. E os médicos falando, se você não tiver um bom fisioterapeuta, você vai precisar fazer cirurgia nos 2 ombros. Lá no começo do ano, eu pensava, vou vender as coisas, a gente vai se mudar, vai dar tudo certo, a Ana vai estar com 7 meses. Eu já tinha pesquisado tudo que tinha lá na cidade, Fort Worth, para onde nós queremos ir. Já tinha imaginado como que eu ia fazer para fazer comida para as meninas, sabe? Coisa que mãe se preocupa, os detalhes, tudo. E, de repente, a Ana não dormia, o Yuri estava doente, a Clara sem escola, e a gente em Campo Grande, sem poder nem ver os familiares direito. Queridos, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque o sobrenatural de Deus, ele se manifesta nas nossas dores, no natural. O sobrenatural de Deus, ele nos encontra nas nossas lutas cotidianas. Vocês entendem isso? O avivamento pessoal precede o avivamento coletivo. Então, o sobrenatural de Deus me encontra nas minhas lutas, na minha vida diária, nas minhas necessidades. E em comunidade nós experimentamos do avivamento da presença, do mover do Espírito, porque lá na minha casa, lá no trivial, lá no difícil, lá no ordinário, lá na faxina, lá na dificuldade, lá no serviço, o sobrenatural está agindo e está falando assim, filha, ó, eu vou te sustentar. Filho, eu vou te sustentar. Vem, o padrão é Cristo. Eu estou te atraindo para ser como Ele. E eu lembro que vinha uma oração na minha mente nesse período. Yuri para lá e para cá em médico. Meus pais, minha família conseguiu ir do Rio para lá com muita dificuldade por causa da pandemia. Meus pais têm acima de 60 anos, então não é fácil. Os meus sogros também se prontificando para ajudar. E eu lembro que vinha uma oração, Senhor, a única coisa que eu não quero provar para as pessoas que eu sou super, eu não quero carregar o mundo nas costas, mas a única coisa que eu quero é que o Senhor me encontre aprovada. E que eu coloque em prática a obediência. Eu não vou dar conta de tudo, você não vai dar conta de tudo, mas você pode colocar em prática a obediência. Tudo que o Senhor deseja fazer na nossa vida, tudo que Ele quer mexer em nós, Ele vai nos encontrar na nossa luta cotidiana, na nossa dificuldade, naquela questão tão difícil que estamos passando. Queridos, e vocês acreditam que no meio de todos os exames, a bateria de exames que o Yuri estava fazendo, o neurologista, o neurocirurgião encontrou um cisto no cérebro dele? Quando ele falou isso, eu falei assim, Senhor, é viuvez? O que o Senhor quer falar comigo agora? Porque eu vi o livramento, agora tem exame de cisto. E aí ele falou, não, mas é benigno. E aí o cisto ele é formado junto no processo embrionário do bebê, na barriga da mãe. Ele não evolui, ele não cresce dessa maneira, demora muitos anos para, talvez dar algum problema. Só que foi interessante que o neurocirurgião falou, a gente achou que não estava procurando. Mas só um parêntese. Então, queridos, quando eu me deparei com aquela crise que ele estava tendo ali, a sensação de morte, e o pós-crise, que é, meu Deus, com quem que eu vou contar? Com 2 filhas pequenas, meus pais no Rio de Janeiro, meu irmão e minha cunhada também podiam ajudar só no fim de semana, os parentes se desdobrando para fazer alguma coisa, mas existiam tantas limitações. Mas o Senhor nos encontra e age o sobrenatural no nosso natural. O
O salmista diz, Salmo 116, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica, inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei por toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, angústias vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne o seu descanso à minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. O Senhor nos encontra na nossa dor. O Senhor nos tira dos laços da morte. O Senhor nos livra da angústia, porque Ele protege os simples. Ele tem no coração dele o desejo de nos consolar, de nos proteger, de nos ensinar no meio da tribulação, de ensinar para nós a viver esse sobrenatural. E eu posso testemunhar aqui para você hoje, nós vivemos um período sobrenatural e, queridos, olha que impressionante, depois da crise, depois de tudo, eu falava, Deus, dá-nos, Senhor, um manancial no deserto. Dá-nos, Senhor, a água fresca. Tu és o nosso oásis. Queridos, o Senhor sinalizou algumas coisas nesse sentido para nós, vivendo aqui essa palavra do salmista, vivendo o padrão de vida de Cristo. Mas eu posso dizer que hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, nós estivemos com os intercessores aqui na conferência, antes de começar o culto. E o Senhor falou comigo, tudo que você orou desde o dia da crise, eu estou fazendo aqui agora. Eu quero abrir esse momento, desculpa, gente, interromper a palavra para isso, mas obrigada por vocês estarem aqui, por vocês existirem, por essa igreja estar aqui e por vocês amarem tanto o Senhor, porque isso está abençoando Campo Grande, está abençoando outros lugares e vai abençoar as nações da terra, o que vocês estão plantando na nossa vida. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o Senhor nos convida a sermos obedientes até o fim. E sabe, queridos, é só através da obediência que experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês entendem como as coisas estão interligadas? Se eu, como diz lá em Romanos capítulo 12, se eu obedeço, eu experimento a vontade de Deus. E é uma vontade que é aprovada, é uma vontade que eu preciso viver para viver em plenitude. A nossa realização está na vontade de Deus, está em obedecer. E nós esperamos para ouvi-lo. E quando Ele fala, quando Ele libera sobre nós uma direção, quando Ele libera sobre nós uma palavra, nós podemos prosseguir. Nós estaremos respaldados, vamos sendo capacitados por Deus. Aquilo que colocarmos a nossa mão prosperará. O Senhor vai à frente, o Senhor nos capacita a vencer os gigantes. Eu preciso ser como Cristo, eu preciso ter Ele como meu padrão de vida, a vida dEle como meu padrão de vida, as atitudes dEle como meu padrão de vida. Sem glória, sem honra, sem interesses ou benefícios pessoais, totalmente obediente à vontade do Pai. Importa que sejamos aprovados, amém? Vamos orar nesse momento? Podemos ter um louvor aqui? Com seus olhos fechados, eu quero te convidar a você ir pensando nessa palavra. Eu te convido a digerir
aquilo que o Senhor quer trazer ao seu coração especificamente essa noite. Comece a pensar na sua realidade. Comece a pensar naquilo que tem aparecido diante dos teus olhos. Portas abertas, portas fechadas. Comece a pensar naquilo que você sempre achou que seria um padrão de vida para esse momento, para essa geração, para o crente. E peça ao Senhor, Senhor, aquilo que vem de Ti, dentro da minha estrutura de pensamento, dentro da minha cosmovisão, permaneça. Aquilo que não vem de Ti, desconstrua, Senhor, para que seja construída a sua estrutura de pensamento. O modo como o Senhor vê as coisas, o modo como o Senhor quer fazer na minha vida. Me convidando à obediência. O Senhor te convida à obediência. O Senhor se importa com as circunstâncias que você vive, com os detalhes da sua vida. O Senhor te capacita a imitá-lo, a carregar as características de Jesus. E não existe nada, queridos, nada, nem ninguém que a gente possa culpabilizar por nós não estarmos acertando. O Senhor nos capacita apesar de. O Senhor nos capacita apesar de nós mesmos, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos medos. Baixeira, baracheira. Fique de pé no seu lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos adorar com uma canção. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre.
disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Teu é o reino e teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Só tu és. Só tu és. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro. As vozes só tu és. Só tu és. Aleluia. Essa é uma noite de entrega, queridos. É uma noite de entrega. Você sabia que existe uma ilustração, na verdade, de algo que acontece, um relato
de um pastor amigo nosso que disse que quando foi observar como um ourives trabalha com o ouro, ele coloca o ouro, uma pedra bruta, cheia de sujeira em volta, mas sabe que tem ouro ali, numa panelinha, coloca sob o fogo e pinga produtos químicos para que aquelas impurezas possam ir se desgrudando do ouro. E esse pastor perguntou: mas como você sabe que o ouro já está totalmente purificado? E ele disse: quando eu começo a ver o meu reflexo naquele ouro. Quando eu começo a me ver, me enxergar como um espelho. E aí quando eu estou me vendo nitidamente, eu sei que não tem mais impureza. O processo do Senhor na nossa vida é assim. Por isso que às vezes a gente é colocado sob o fogo. E o Senhor tem falado que essa é uma noite de entrega. É uma noite de entrega. Quando eu falei lá no começo, só serve quem é livre. O Senhor está falando: eu quero te libertar, eu quero te fazer livre. Eu quero te fazer voar. Livre para ser como Jesus. E existe um mover de entrega aqui. Entrega. Se derrame mesmo. Se entregue diante dele. Se coloque diante dele como alguém que precisa disso. Sede santos, como eu, vosso Deus, sou santo. Oh Deus, faz isso com a gente, Deus. Haja de forma sobrenatural, Senhor, nos purificando. Nós vamos cantar mais uma vez. E você vai se entregar mais. E você vai se derramar mais. E você vai se colocar mais em humilhação diante do Senhor. Em nome de Jesus.